Olá, primeiro ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula de Biologia 1, capítulo 5, respiração celular e fermentação. Na última aula a gente falou sobre fermentação, tiramos todas as nossas dúvidas, então estamos aqui prontos para falar sobre respiração celular. Então peguem aí o livro de vocês, abram na página 2, aí capítulo 5, e vamos acompanhar, tá bom? Vamos virar aqui, na verdade, na página 4 e vamos acompanhar aqui o que fala sobre respiração celular. A gente já viu que na fermentação, a partir de uma molécula de glicose, se obtém 2 ATPs, tá bom? E a gente viu que esse processo não vai utilizar oxigênio e é uma quebra parcial da glicose, é uma quebra em ácido pirúvico, e a partir do ácido pirúvico, dependendo do tipo de fermentação, pode se originar outros compostos. Gente, a respiração celular é uma outra maneira de se obter a energia que está contida nessas moléculas de glicose. É uma série de reações químicas e no final vai produzir moléculas de ATP, assim como na fermentação. Só que essas reações são mais longas e a quebra da glicose, então a gente fala que é uma quebra completa, liberando toda a energia contida nessa molécula orgânica, a glicose, tá bom? Nos seres procariotos, essa quebra vai ocorrer inteiramente no citosol, no citoplasma. Já nos seres eucariotos, essa quebra se inicia no citosol e ela se completa dentro da mitocôndria, uma organela citoplasmática. E na maioria dos seres que fazem respiração celular, essa respiração celular é aeróbica ou aeróbia, porque ela utiliza oxigênio. Mas em alguns deles não utiliza oxigênio, e daí a gente fala de uma respiração anaeróbia. Aqui a gente pode ver a fórmula da respiração celular aeróbia. Na página 4 tem a fórmula. Essa fórmula a gente já teve contato lá no 8º ano do fundamental. Então, coloquei aqui pra gente numa plaquinha, tá bom? Só para nos auxiliar, mas é a mesma fórmula da página 4. Só que a gente tinha contato sem utilizar as fórmulas químicas. Até que eu punha algumas fórmulas químicas para vocês começarem a terem contato com elas. Eu já punha para vocês O2, CO2 e H2O, hein? Essas aí eu já colocava para vocês. Mas eu não punha a fórmula química da glicose, eu falava para vocês açúcar, simplesmente, né? Então, glicose mais oxigênio são transformados então em gás carbônico, água e energia. Qual forma de energia? ATP. E agora vocês estão também aprendendo em química a balancear equações químicas. Então, nós temos que saber que uma molécula de glicose mais 6 moléculas de oxigênios vão ser transformadas em 6 moléculas de gás carbônico mais 6 água mais energia. E hoje, durante a nossa aula, a gente vai entender quanto de energia para a gente poder comparar com a fermentação, que foi o que a gente falou que a gente ia fazer na última aula. E quais são as etapas que nós vamos aprender hoje? A respiração celular ocorre geralmente em 3 etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. A glicólise, então, ocorre geralmente no citoplasma, ciclo de Krebs e cadeia respiratória ocorre no interior da mitocôndria, ok? Então, qualquer dúvida da fórmula, tem a fórmula aí na página 4 de vocês. E também na página 4 tem um desenho da célula para vocês relembrarem a célula. Aqui a mitocôndria, gente, relembrando qual é a mesma organela, a mitocôndria, relembrando onde está a matriz da mitocôndria, o interior da mitocôndria. E aqui nas letrinhas, pessoal, tem onde está ocorrendo cada uma das etapas. Então, G de glicólise, K de ciclo de Krebs
e C de cadeia respiratória. Então, tá localizando onde que tá ocorrendo cada coisa, ok? Então, a gente vai entrar em cada uma dessas etapas. Deixem o livro de vocês aberto, que a gente vai precisar dar uma olhadinha aí, mas eu também vou usar as plaquinhas com vocês, tá bom? Então, começando pela glicólise, a gente já viu glicólise semana passada na fermentação. Então, como o próprio nome já diz, glicólise, lise da glicose é a quebra da glicose. Ela vai ocorrer no citosol, no citoplasma. E quebra de quê? Em 2 ácidos pirúvico, ok? Já tínhamos visto isso. É uma série de reações químicas, começa com uma glicose, termina com 2 ácidos pirúvicos. Tá aí a etapa de novo representada para vocês na página 5. Esses 2 ácidos pirúvicos, o que a célula vai fazer com isso? Esses 2 ácidos pirúvicos entram na mitocôndria para participar do ciclo de Krebs. Então, não para por aí como na fermentação. Ele vai participar do ciclo de Krebs, que é a próxima etapa. Então, para esse aí, espera um pouquinho, tá bom? Para que isso tudo aconteça, gasta energia. Que energia que gasta? Já falamos sobre isso semana passada. Então vamos relembrar. Consome 2 ATPs, mas produz 4 ATPs. Então a gente já tinha visto semana passada que o saldo energético era de 2 ATPs. Era isso que formava 2 ATPs, pronto, acabou, tá bom? E também forma 2 NADH, que para a semana passada isso não tinha importância. Por quê? Porque não tinha continuação nessa etapa. Mas agora vai ter importância. Por quê? Porque esses 2 NADHs vão participar da cadeia respiratória, que é a terceira etapa que a gente vai ter aqui na nossa respiração celular, tá bom? Então, esse ácido pirúvico que foi formado participa da segunda etapa, o ciclo de Krebs, e esse NADH vai participar da terceira etapa, a cadeia respiratória. Esses 2 ATPs estão prontos, energia para a célula. E assim finaliza a glicólise. Então, o ácido pirúvico vai ter que entrar na mitocôndria para progredir aí para o ciclo de Krebs. Então, vamos progredir para o ciclo de Krebs, tá bom? Quando entrar na mitocôndria, o ácido pirúvico, esse ácido pirúvico, ele vai precisar ser convertido, tá bom? Esse ciclo chama ciclo de Krebs, porque quem descreveu foi um pesquisador que o sobrenome dele é Krebs. Ele, inclusive, ganhou o prêmio Nobel por conta das suas descobertas, por descrever essa etapa, e é uma etapa bem complexa. E ela chama ciclo porque as etapas estão aqui na página 6, são etapas simplificadas. Esse aqui, tá? Acredite em mim que são etapas simplificadas, mas é um ciclo. O que é formado serve de, o produto formado, né, serve de substrato para uma próxima etapa, para uma próxima etapa, para uma próxima etapa, até que o produto que a gente falaria que é final é o substrato inicial para começar tudo de novo. Então, formou um ciclo, é como se fosse uma roda, e é por isso que chama ciclo. Ciclo de Krebs, o pesquisador que descreveu isso aqui pela primeira vez, as suas etapas. Então, ó, o ácido pirúvico que entrou, ele precisa ser convertido em acetil-CoA. E é o acetil-CoA que vai dar início e entrar nessa roda aqui, junto com o oxalacetato. É aqui que ele entra e daí faz essa roda girar. Então, cada vez que entra um acetil-CoA, faz essa roda girar. Entra um acetil-CoA, faz essa roda girar. Da onde surge o acetil-CoA? Do ácido pirúvico. Da onde veio o ácido pirúvico? Da glicose que foi quebrada. Então, gente, trouxe aqui uma plaquinha para resumir a nossa roda. Então, vamos lá. O ácido pirúvico que entrou lá na mitocôndria foi transformado em acetil-CoA, convertido em acetil-CoA. Essa conversão formou um NADH. O que vai fazer com esse NADH? Esse NADH vai ser utilizado na terceira etapa, ok? Cadeia respiratória. Então, guarda ele aí. Só que não tinha 2 ácidos pirúvicos?
Então, se tinha, gente, 2 ácidos pirúvicos, eu tenho 2 conversões. Eu vou ter 2 NADHs e não só um, tá bom? Então, tudo que eu falar aqui vai ter que ser duplicado. Vamos lembrar disso, tá? Porque uma glicose, 2 ácidos pirúvicos. Então, 2 acetil-CoA. Então, em vez de um só, vou ter 2, porque vai ser 2 conversões, tá? Então, se são 2 conversões, 2 NADH que vão participar da cadeia respiratória, que vai ser a próxima etapa. Aguarde um pouquinho para a próxima etapa. Então, significa que com o oxalacetato a gente vai conseguir dar 2 voltas aqui, utilizando então uma glicose lá no início. E o que tem de tão importante aí nessa roda? O que tem de tão importante nessa roda é que forma uma molécula de GTP, que tem tanta energia quanto um ATP. Ou seja, se uma roda forma um GTP, 2 rodas, né, 2 voltas, porque vai ter 2 ácidos pirúvicos, 2 acetil-CoA, 2 voltas, 2 ATPs. Daí você fala assim, nossa professora, mas só 2 ATP, com 2 do anterior da glicólise, só 4? É, gente, só 4. Mas não é assim só 4, porque um acetil-CoA que dá uma volta aqui, vai formar 2 CO2, olha da onde vem o CO2, vem do ciclo de Krebs. Vai formar 3 NADH, 1 FADH2 e o GTP que eu pus aqui, né? É esse aqui. Então, 1 FADH2. E o que a gente faz com esse NADH e com esse FADH2? Ué, vamos utilizar na terceira etapa, cadeia respiratória. Gente, então alguma coisa de muito importante tem que ter nessa cadeia respiratória, porque até agora mesmo ATP que é bom, quase que nada, né? Então, ó, só lembrando que uma glicose vai ter 2 acetil-CoA, né? Então, uma glicose, 2 ácidos pirúvicos, 2 acetil-CoA, então 2 voltas. Então, por isso aqui eu dupliquei, tá? Com 2 acetil-CoAs, então tem 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTPs, tá bom? Só pra gente já deixar duplicado isso aqui, que vai facilitar a nossa vida. Então, por enquanto é isso. Eu sei que é complexo, não espero que vocês decorem tudo isso, não. O que é importante? A gente lembrar, uma glicose, 2 ácidos pirúvicos. O ácido pirúvico é convertido em acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, há a formação também de NADH e FADH2, que vai ser utilizado, então, na cadeia respiratória. E vamos ver por que é tão importante esses NADH e FADH na cadeia respiratória. A cadeia respiratória, então, ocorre na crista mitocondrial, tá bom? Então, a gente já viu onde fica a crista mitocondrial lá no livro. O que ocorre na cadeia respiratória? Gente, também é uma série de reações químicas, mas ocorre transporte de elétrons e íons de hidrogênio. Que íons de hidrogênio? Ué, do NADH e do FADH2. Ué, NADH, H, aqui o H, íons de hidrogênio. É o NADH e o FADH2 que doa o hidrogênio para que ocorra o transporte do íon de hidrogênio. Então, entre a membrana, a gente vai ter uma diferença de íons de hidrogênio. Vamos olhar aqui essa diferença na página 7. Então, peguem aqui na página 7 do livro de vocês. A gente pode dar aqui, ó, olhar o NADH doando o seu íon de hidrogênio para essa bomba aqui, que vai fazer o transporte do íon de hidrogênio para o espaço entre as membranas da mitocôndria. E daí o que a gente vai ter? Um acúmulo de íon de hidrogênio aqui entre uma membrana e outra. Nós sabemos que tudo na nossa célula tem equilíbrio. E não pode, então, ficar acumulado aqui. A tendência é que esses íons retornem para o interior da mitocôndria. Só tem um caminho para que eles retornem. Eles precisam passar pelo interior dessa bomba. Essa bomba chama ATP sintase, sintase de síntese. Quando eles passarem aqui por dentro para retornar e então desfazer essa diferença, buscando então o equilíbrio dentro da célula, que é necessário esse equilíbrio, o que vai acontecer? A ATP sintase gira e quando ela gira, ela então vai fazer a síntese de um ATP. E o que é o ATP? É a molécula de energia.
Então, gente, começamos lá na glicose, no citoplasma, quebrando a glicose em ácido pirúvico. O ácido pirúvico entrou dentro da mitocôndria. Ele foi convertido em acetil-CoA. Ele teve que entrar no ciclo de Krebs, passar por uma série de reações químicas. Formou NADH e FADH. O NADH e o FADH2 doaram o hidrogênio aqui, passou para o outro lado, no espaço entre membranas, para ficar um acúmulo de íons aqui, para depois esse acúmulo ter que causar um distúrbio dentro da célula, dentro da mitocôndria, para que isso busque o equilíbrio de novo e passe aqui dentro da ATP sintase para retornar para dentro da mitocôndria e voltar ao equilíbrio. Para quê? Para formar ATP. Ok? Cada NADH, ele consegue, em todo esse processo, resulta em 3 ATPs. E cada FADH2 resulta nesse processo em 2 ATPs. Então, a gente sabendo disso, a gente pode fazer uma conta e saber qual que é o saldo energético final. Então, gente, ó, resumindo, cadeia respiratória que ocorre na crista mitocondrial é o transporte de elétrons e de íons de hidrogênio, que são fornecidos pelo NADH e pelo FADH2, que se originaram das etapas anteriores, tanto da glicólise quanto do ciclo de Krebs, ok? E daí, essa diferença, né, de acúmulo de íons no espaço entre membranas da mitocôndria vai causar o funcionamento da ATP sintase. O que a ATP sintase faz? Síntese de ATP, que é o que nos interessa, energia. Cada NADH resulta na formação de 3 ATPs. Cada FADH2 resulta na formação de 2 ATPs. E a gente já tinha visto, né, que um GTP tem tanto valor energético quanto um ATP. Então, a gente precisa fazer o cálculo do saldo energético final da respiração celular. Então, a gente viu que na glicólise era formado 2 NADHs, então isso resulta, né, se um NADH são 3 ATPs, então isso resulta em 2 ATPs, mais 2 ATPs que já tinham sido formados, ok? Já no ciclo de Krebs, a gente tem, para a transformação do ácido pirúvico em acetil-CoA, a formação de 2 NADHs, porque cada conversão é 1, a gente viu que são 2 conversões, 2 ácidos pirúvicos, ácido pirúvico em 2 acetil-CoA, então 6 ATPs. E no próprio ciclo de Krebs, então, a gente já tinha feito aquela somatória, porque são 2 voltas que dá, então 6 NADH, 2 FADH e 2 GTPs. Isso resulta aqui, então, 18 ATPs, 4 ATPs, 2 ATPs. Se a gente faz essa somatória aqui, a gente tem um saldo final, iniciando, então, com uma molécula de glicose em 38 ATPs. Esse é o nosso saldo final da respiração celular, ok? A diferença, então, entre a respiração celular e a fermentação é a respiração celular com uma molécula de glicose, temos um saldo energético final de 38 ATPs. Na fermentação, com uma molécula de glicose, temos um resultado final de 2 ATPs. E aí, vale a pena ou não vale a pena fazer todas essas reações químicas? Acredito que para as nossas células, por mais que dê trabalho, vale muito a pena. Espero que vocês tenham entendido. Por mais que tenha sido complexo, a gente tira as dúvidas na próxima aula. Até mais!